A palavra que o Espírito Santo me deu, o tema é tempo de viver coisas novas. Coisas e lugares novos, eles geram um pouco de estresse, né? Coisas e lugares conhecidos, eles geram conforto, mas eles podem levar à monotonia. Mas coisas novas, embora gerem um estresse, porque você tem que enfrentar algo que você não conhece, são as coisas novas que te levam, que te incentivam, não é, a criatividade e ao progresso. E a gente sabe que Deus, segundo a sua palavra, a palavra relata que Deus criou ciclos. Né? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou ciclos. Lá em Gênesis 1,14 diz assim: disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam ele para sinais, para estações, para dias e para anos. Então a gente percebe aqui que Deus estabeleceu dias e anos. São ciclos, ciclos no tempo, mas há ciclos também na nossa vida, não é? Como diz lá em Eclesiastes, há tempo de semear e há tempo de colher, há tempo de ajuntar e há tempo de ficar afastado. Há ciclos na nossa vida, Deus criou dessa forma, e nós estamos começando um ciclo novo. Nós estamos no começo do ano, então vamos aproveitar este novo ciclo para viver novas coisas. Você está disposto? Quer sair do comodismo? Quer viver experiências novas? Quer viver o novo de Deus na sua vida? Vocês sabiam que lá em Salmo, quando diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, porque o seu braço forte tem atuado em nossas vidas. O que é que Deus espera de nós? Por que Deus quer um cântico novo? Porque Ele quer que nós vivamos experiências novas. A palavra de Deus diz que nós caminhamos de glória em glória, de bênção em bênção. Então isso gera em nós um cântico novo, um momento de reflexão, de agradecimento. Então Deus é um Deus que traz muitas novidades de vida para nós, né? Aqui diz que Deus criou dias e anos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Dia novo, misericórdia nova, projetos novos, propósitos novos. É isso que Deus tem. Deus é um ser empreendedor, é um ser criativo. E quando Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos cria, não é? Com essa mesma identidade. Nós devemos desejar sempre empreender, ter coisas novas na nossa vida. E os anos são também um tipo de período, não é? É quando a terra dá volta em torno do sol. Isso dura um ano. E aí a gente vive todas as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Aqui no Brasil, que nós temos um clima tropical, a gente não vive tanta diferença nas estações. Mas se você vai num país de clima temperado, isso é tão marcante. O verão, a primavera, quando as coisas florescem, o inverno, o outono as flores mudam de cor, né? As estações são bem definidas. Aqui no Brasil é mais ou menos. Mas os ciclos, o ano é um ciclo com as suas estações. Então vamos viver algo especial neste ano. A gente que viveu o ano de 2020, tem gente que queria, se possível, deletar esse ano que passou, né? 2020. E 2021, o que é que nos reserva? O que é que nós vamos viver? Sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Então tem aquele senhorzinho lá de cabelo branco, né? Que vai avisar assim, olha, você vai para o futuro, mas pula o ano de 2020. Não chegue, não resolva ir para o ano de 2020. Mas embora
o ano 2020 tenha nos apresentado algumas dificuldades e batalhas tão diferentes que nunca enfrentamos, Deus nos livrou, nos guardou e para muita gente levou a coisas grandes, novas, excelentes. Para a nossa igreja principalmente, né? Com projetos novos, um novo nome, um novo movimento, uma nova época, um novo desafio. Então Deus faz isso nas nossas vidas. Um novo ciclo, novas oportunidades. E o que buscar neste novo tempo? Em primeiro lugar, é muito importante que você busque a Deus. Ouça a Deus a respeito do seu futuro. Deus, Ele revela o seu futuro quando você o busca. Deus conhece o fim no começo. Deus sabe de todas as coisas e Deus tem propósito e estabelece projetos e propósito para as nossas vidas. Em Isaías 42:9, a palavra profética diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que se sucedam eu vou-las farei ouvir. Ou seja, Deus está falando através do profeta. As primeiras predições já se cumpriram, né? Agora o que há de acontecer eu vos farei ouvir. Deus revela aos seus profetas o que vai acontecer conosco. Mas Deus revela a nós o nosso futuro quando nós o buscamos. Há coisas que são para todos nós como um bom futuro. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele deseja dar o fim que nós desejamos. Lá em, acho que é Jeremias 29:11. Deus tem boas coisas para nós, e isso nós sabemos porque a palavra já foi revelada. Mas Deus pode revelar o que há de acontecer na sua vida. Lá, quando o homem caiu, Adão e Eva pecaram, já no Gênesis, Deus falou sobre o projeto de salvação. Deus fala para Adão e Eva como seria todo o processo de redenção quando eles caíram. Então Deus avisa do fim no começo. Quando Eva pecou, Deus disse para Eva, para Adão e para a serpente. Deus disse assim: Eva, o seu descendente vai pisar a cabeça da serpente. E o descendente da serpente vai pisar o calcanhar do seu descendente. Em outras palavras, o seu descendente, Eva, que será Jesus, vai aniquilar Satanás. Vai aniquilar a morte. E a serpente vai picar o calcanhar. E isso prefigurava a morte de Cristo. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus revelou o plano da salvação quando houve a queda. Deus está sempre revelando o que há de acontecer. Deus, Ele falou a Abraão. Quando Deus chamou a Abraão e ele chegou em Canaã, Abraão buscou a Deus a respeito do seu futuro. E teve um momento que ele buscou ao Senhor em adoração e fez ali sacrifícios. Deus o colocou em um êxtase e mostrou o futuro para Abraão. Deus disse a Abraão: olha, o seu povo, um dia toda a sua família, que será um grande e numeroso povo, irá para o Egito. Mas depois de 400 anos eles voltarão. Ainda o povo nem existia, Deus já revelou que o povo existiria e seria numeroso, iria para o Egito e voltaria depois de 400 anos. Então Deus faz isso, Deus revela o fim para as nossas vidas. Eu sou uma pessoa que não gosto de viver o próximo passo sem saber de Deus o que Deus tem para mim. E você deveria ser assim também. Não deixe a vida levar você de qualquer forma, mas viva plenamente os propósitos de Deus para a sua vida. E o primeiro passo para isso é saber o que Deus tem para o seu futuro. É saber o propósito que Ele tem para você. Então eu te desafio a buscá-lo nesse sentido.
Uma vez eu estava numa campanha de oração, buscando a Deus, pedindo: Senhor, eu preciso saber o que há de vir. Qual é o objetivo, qual é o propósito que eu devo buscar, qual é as lutas que eu tenho que travar. E eu estava fazendo uma campanha de oração junto com a pastora Marluce, no culto de sábado, que era um culto de jejum e oração. Meus queridos, eu tive uma experiência tão tremenda. Eu estava orando, ela me chamou para vir no púlpito e eu orei com ela. E ela, quando foi orar comigo, eu caí no Espírito. E quando eu caí no Espírito, eu comecei a ter um êxtase. Eu saí do meu corpo e comecei a ver coisas para o meu futuro. E Deus me mostrou 5 coisas que eu iria viver, 5 coisas. E foi tão incrível, Deus foi me mostrando as coisas. E eu ouvi que ela parou de orar, começaram a cantar. E eu não conseguia voltar, eu queria voltar porque eu fiquei preocupada com o andamento do culto. A minha mãe estava ali, ela ficou preocupada e ela veio do meu lado e começou a me tocar. Eu vi que a minha mãe estava do meu lado e eu não conseguia voltar. Deus me levou num êxtase e me mostrou meu futuro. E agora eu sei como orar para que tudo se cumpra na minha vida. Eu sei as batalhas que eu vou enfrentar. Então eu desafio você a buscar a Deus nesse sentido. Deus revela o seu futuro e Deus dirige no processo até que você viva o futuro de Deus para a sua vida. Deus, Ele dirige os seus passos. Quando Ele te mostra o fim, você sabe que vai ter um caminho. E Ele está lá, dirigindo os seus passos. Tem um texto em Isaías 35:8 que fala de um caminho. E é um texto maravilhoso, um texto poético, que descreve que um dia haverá um caminho, mas um caminho físico mesmo. Quando Jesus for reinar no milênio, lá em Jerusalém, que Ele vai sentar no trono de Davi e reinar as nações, aqui diz que as nações terão um caminho para trilhar até chegar nele. Olha que coisa linda que diz o texto. Isaías 35:8 diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Um dia haverá um caminho físico para chegar até Jesus em Jerusalém. Mas hoje é um caminho. Há um caminho de Deus para as nossas vidas. Há um caminho que você precisa trilhar esse ano. E Deus está com você. Ele dirige os seus passos. Aqueles que são do Senhor, o Senhor trilha o caminho junto com você. Aleluia! Glória a Deus! Hoje há um caminho santo para a presença de Deus. E esse caminho é Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos até o Senhor Deus através de Jesus Cristo. Nós vivemos a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Então o primeiro caminho que temos que trilhar é até Jesus Cristo. E nós fazemos isso abrindo a nossa vida e o nosso coração para Ele. Talvez todos ou muitos de vocês já tenham feito isso aqui. Tenham aberto o seu coração, a sua vida para Jesus. Tenha entregue a sua vida para Jesus. O primeiro caminho você já trilhou, não é? Mas há um caminho que você tem que trilhar depois que você encontra Jesus. O primeiro caminho é Jesus que te leva ao Pai. Mas no dia a dia, como Deus espera que você viva? Qual é o caminho que Ele espera que você passe, que você viva? Em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tem um caminho, que é o caminho das boas obras. E o Senhor já preparou este caminho para que você ande nele, neste ano e em toda a sua vida. E quando a palavra de Deus fala sobre boas obras, não é ação social,
é também ação social. É também ajudar aquele que necessita, os desfavorecidos. Mas não é só isso. É um caminho de boas obras, é um caminho de obediência. É um caminho de entender a vontade e o propósito de Deus. E não viver os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades. Mas é viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Você está disposto? Você que está aqui, sem dúvida, já teve um posicionamento. E eu estou aqui só para dar uma direção, um esclarecimento, para que você entenda o que Deus espera de você. Amém? Este caminho, ele é, digamos assim, revelado através da palavra. É o caminho da palavra. Em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem não lê a Bíblia não sabe qual é o caminho. Isso é muito sério. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você acertar o caminho vai ser muito difícil. A probabilidade vai ser mínima. Porque Deus revela a sua vontade através da oração e da palavra. A oração, você fala com Deus, Deus te responde. Responde no coração, responde numa sensação, responde em visões, em sonhos. Mas é através da palavra que você tem clareza do propósito. Então você que tem preguiça de ler a palavra, eu tenho feito uma coisa hoje que eu quero dar uma dica para vocês. No YouTube tem vários canais que é a Bíblia falada, a Bíblia relatada, a Bíblia narrada. E você pode pôr aquilo ali quando você está dirigindo. Eu acho que não pode, talvez dirigindo, se você puser, não com foninho, mas se você puser no áudio do seu carro, você pode dirigir ouvindo a palavra. Você pode dormir antes de dormir, ouvir 15 minutos a palavra, meia hora a palavra. Aquilo vai entrar em você tão gostoso. Aquilo é narrado e você vai fazendo uma imagem na sua mente. Isso tem enchido a minha vida da presença de Deus. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra da doutora Rosana Alves, a neurocientista. E ela estava dizendo que é muito importante você ouvir. Porque o homem capta muito o que ele ouve. Mais até do que a escrita. Eu achei interessante isso que ela falou. Porque a escrita foi algo criado, mas a audição é algo inata. Então é tão bom você ouvir. Ouça a palavra de Deus para que você não erre no seu caminho. Mas se você errar, você será advertido quando você sair do seu caminho. E isso a gente tem que agradecer a Deus, porque você imagina, você vai fazer um negócio, aceita um emprego que não era de Deus e de repente você se vê num descaminho. O que acontece quando você erra o caminho? Deus vai te alertar do seu erro. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é lindo? Gente, se nós errarmos o caminho, Deus estará lá para dizer para nós: este é o caminho e não aquele que você está caminhando. Este é o caminho, andai por ele, terá uma voz. Porque a palavra de Deus diz que ele tem o seu Espírito que habita em nós. E o seu Espírito é aquele que fala conosco e nos adverte do nosso pecado. Quando saímos do propósito, ele nos incomoda. É uma voz que vai falando no seu coração, vai tirando a paz. E muitas vezes Deus fala claramente: não é por aí, este é o caminho, andai por ele. Amém? Não traz segurança, gente? Não é tremendo isso, meus queridos? Que bom saber que tem um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que zela pela nossa vida, que zela pelas nossas horas, que zela pelos nossos dias, que zela pelos nossos anos, para nos dar o fim que desejamos, para nos dar o melhor fim.
Isso é maravilhoso, né? A gente tem que agradecer a Deus todo o tempo, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom todo o tempo. Vocês sabiam que a palavra conversão em grego é metanoia, é mudança de mente, mas em hebraico é voltar ao caminho. Se não me engano é techuvá, mas eu não tenho certeza, pode ser que mas é voltar ao caminho. A conversão é voltar ao caminho. Que caminho? O caminho da Torá, o caminho da palavra. Então, todo momento das nossas vidas, quando errarmos, temos a oportunidade de nos convertermos e voltarmos ao caminho. Amém? Glória a Deus. Deus nos revela o caminho, mas Ele também deseja que nós façamos algo novo. Deus mostra para você o caminho, Ele faz a parte dele, Ele diz: essa é a minha vontade, o meu propósito. Agora você tem que descruzar o braço, meu querido, e tem que agir. Faça algo novo. Não tenha medo de mudanças. Se você quer viver algo extraordinário, você tem que estar pronto para o novo. E vocês saibam que mudanças geram oportunidade para crescimento. Tem gente que tem medo de mudanças, né? Gosta do comodismo, das coisas como estão ali, dia a dia, acordar, tomar café, nananana. Rotina não tem nada de ruim, porque a rotina nos dá um certo equilíbrio. Mas a gente não pode viver só coisas velhas, porque senão nós vamos ficar naquela monotonia, sempre andando em círculos, sempre a mesma coisa e chegando no mesmo lugar. Você não quer crescer? Você não quer empreender? É aquilo que eu falei, o cântico novo gera coisas novas na sua vida. Eu quero citar o exemplo de Noemi e Ruth. Eu estou estudando a vida delas, o livro de Ruth, que eu estou fazendo uma série no meu canal do YouTube sobre Ruth. E o primeiro capítulo, ele mostra como essas mulheres não tiveram medo de mudanças. Primeiro, Noemi, com o seu marido Abimeleque, saem de Judá porque estava tendo uma grande fome e vão morar em Moabe. Eu creio que esse não foi o caminho de Deus para a vida deles, porque só viveram desgraças lá em Moabe. Morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos deles, Malom e Quilion. De repente Noemi se vê viúva com duas noras. Eles foram fugir da morte, de uma dificuldade, enfrentaram outra. Muitas vezes a gente quer sair de uma dificuldade e vai para uma pior. Sai de uma tempestade e entra em outra. Eu até citei, muitas vezes você está deprimido e quer sair da depressão, começa a beber. E aí adquire o vício do álcool. Né? Muita gente está deprimido, entra num relacionamento que em vez de ajudar, piora. Tem gente que começa com dificuldade no casamento, em vez de tentar resolver, buscar ajuda, se separa. Quer dizer, de um problema gera outro problema. Não é assim. Eu acho que Noemi e Elimeleque entraram num caminho errado. Mas como eu disse aqui, Deus é um Deus de segunda chance. Quando Noemi fica viúva, ela ouve dizer que lá em Judá já não tinha mais fome. E ela quer voltar e propõe que as 2 noras fiquem ali em Moabe com as suas famílias. Porque ela mais velha, voltando, né, sem esperança, com uma mão na frente e outra atrás. Para que as 2 noras iriam segui-la? Não tinha futuro para elas. E uma delas decide romper com aquela vida e seguir a sua sogra, Ruth. Noemi não teve medo de buscar uma outra coisa, mesmo que fosse voltar. E quando ela chega lá em Judá, as pessoas a recebem com espanto.
porque ela estava vivendo algo que era um infortúnio. Saiu daqui com família, voltou sem família. Saiu daqui com poucas coisas, voltou sem nada. Então aquela crise gerou um espanto no meio do povo de Judá, no meio do povo de Belém. Mas mesmo assim ela enfrentou. Ela enfrentou a conversão. Estava ruim, ela falou: eu quero mudar, eu vou voltar. Porque Deus há de me favorecer de alguma forma. E quando ela chegou lá, ela falou assim: não me chame mais Noemi, não me chame mais de Tosa, me chame de Mara, que significa amarga, porque esse é o tempo que eu estou vivendo. Mas uma coisa a gente muitas vezes não para pensar, ela foi corajosa o suficiente para voltar. E Ruth foi corajosa o suficiente para decidir segui-la. E Ruth seguiu um amor, uma paixão que ela tinha por sua sogra. Né? Aquele lindo texto que Ruth diz para Noemi, que aquelas palavras que ela diz assim: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, né? Eu não sei tudo de cor, mas... E onde quer que tu morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. São assim palavras de compromisso e de amor, a coisa mais linda do mundo, gente. Eu disse essas palavras para o Lamartine no altar, quando eu fui fazer esse compromisso com ele. É por isso que nós somos muito grudados e vamos ser a vida inteira. Porque eu me comprometi a isso. Ruth se comprometeu a isso. E ela não teve medo de deixar a família para trás. Ela rompeu. E aceitou uma mudança. Seguir uma senhora mais velha, sem nada, ir para um lugar que ela não sabia como era. Viver diante de um povo que ela não sabia se seria aceita. Adorar um Deus que ela estava para conhecer, provavelmente não conhecia totalmente. Então a gente tem que, muitas vezes, nos aventurar. Chega a ser uma aventura, mas não sem direção, mas a gente tem que fazer na direção de Deus. Amém? Ruth não teve medo e ela viveu algo tremendo. Porque a gente sabe que da história ela vai lá, casa com um parente de Abimeleque, de Noemi, tem um filho e ela se torna, Ruth, uma moabita, uma ancestral. Eu acho que a avó, ou bisavó de Davi, e está na linhagem de Jesus. Gente, por que ela viveu isso? Porque ela teve coragem de romper com o comodismo para viver algo novo. E Deus tem maravilhas para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Rompa com o velho, não tenha medo, se lance no propósito de Deus, nas maravilhas de Deus para a sua vida. Desenvolva projetos novos. O que você vai fazer de novo esse ano? Né? Faça um curso novo. Comece uma nova atividade. Invista no seu trabalho. Busque criatividade para coisas novas. Gente, a gente está vivendo tempo de pandemia. As coisas estão mudando. E quem não se adaptar às mudanças vai ficar para trás. Nós, como igreja, estamos nos adaptando. Hoje, nós temos aqui um número, tem no mínimo o dobro online nos assistindo. E aí a mensagem fica e vai proliferando. Hoje a nossa igreja cresceu em números de membros esse ano mais do que em toda a nossa história. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque você tem que se adaptar às mudanças. Não adianta ficar chorando leite derramado. Ai, porque eu gostava quando eu estava aqui, sentada, abraçava, beijava. Você pode até ter saudade de coisas boas que você viveu. Mas olhe para frente. Agora a realidade é essa. Como que eu vou fazer? Faça projetos novos. Adapte-se. Não adianta você resistir à mudança. Você tem que se adaptar para progredir. Amém?
Eu quero citar o exemplo de Davi e Salomão. Davi, um adorador por excelência. Quando assumiu o trono, buscou a arca da aliança que estava longe de Jerusalém e trouxe para Jerusalém e fez uma tenda e colocou a arca, e o povo tinha acesso à arca da aliança para que pudesse adorar. Davi, a palavra de Deus diz que ele ia 7 vezes por dia adorar a Deus na presença do Senhor, que se manifestava no tabernáculo, que se manifestava na arca. E ele, olhando aquela situação, falou assim, criou um projeto. Ele falou: eu quero construir para o Senhor. Eu vivo aqui numa casa e Deus vive numa tenda. Não, eu quero fazer para Deus um palácio. Ele ficou incomodado com aquela situação e criou um projeto novo. Aí veio o profeta e disse assim para ele: não vai ser você que vai construir o templo. Ele podia ter sentado, chorado, entristecido, falado: tá bom, Senhor, não sou eu então. Não, vai ser o meu filho. Pegou, fez o projeto, amealhou riquezas, deixou a sua fortuna para a construção do templo, deixou tudo certo. Quando Salomão assumiu, estava tudo preparado para a construção. Então, meu querido, a gente tem que ser assim. Olha ao seu redor, o que é que precisa mudar? Às vezes a gente reclama: isso, aquilo, o Brasil vai mal, porque as coisas vão mal, porque que vai mal. Mas o que você está fazendo para melhorar? Não é? Nós aqui começou a pandemia, começou a aparecer gente de quarta-feira. Antes a pastora Anaísa recebia 20 pessoas, começou a ter fila para buscar a cesta básica. Voltamos agora essa semana, gente, fila. 400 cestas não foram suficientes para entregar para as pessoas. As pessoas estão com fome, estão com dificuldade. E a gente ia ficar com os braços cruzados? Não, as necessidades aparecem, projetos novos. Eu como líder da associação, a Anaísa, ela é muito dinâmica, executora, mas ela precisava da minha direção. Falou: pastora, o que nós vamos fazer agora? As necessidades estão aí, a gente não tem dinheiro, o que nós vamos fazer? Eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, se o Senhor está trazendo esse povo e nós precisamos alimentar esse povo, o Senhor que é dono do ouro e da prata vai mandar o dinheiro. Toca no coração do povo para dar uma cesta básica. Você que está aí, você tem dinheiro para comprar o supermercado? Separe R$50, dá todo mês para você alimentar uma família. Faça alguma coisa, faça projetos novos. E nós arregaçamos as mangas, e você pode arregaçar as mangas. Olha ao seu redor, onde há necessidade, o que eu posso fazer esse ano? Onde eu posso me mexer? Eu posso orar mais, entrar em projetos de oração, eu posso trabalhar mais, eu posso ofertar mais. No meu trabalho eu quero me desenvolver, o que eu posso fazer? Eu na quarentena com Lamartine, ficamos nós dois. E eu falei: gente, o que eu vou fazer? Comecei a fazer jantares, comecei a decorar a mesa, comecei a postar. Aí o pessoal começou a gostar e eu gostei também. Então comecei a fazer curso de mesa posta, de arranjos de flores, fiz tudo para online. Hoje eu sei fazer um bom arranjo de flor, porque antes eu precisava fazer arranjo de flor, lindo, tinha que sair de Alphaville para vir aqui em São Paulo comprar, para fazer os arranjos. Hoje eu aprendi a fazer um curso online, gratuito pela internet. Aprendi a pôr a mesa. Eu preciso receber muito, foi bom eu fazer isso, não preciso depender de pessoas. Então a gente tem que ter assim, você precisa. O que você aprendeu de novo ano passado? Aprendeu um idioma? Aprendeu coisas novas? Ou ficou lá sentado, não posso fazer nada, e não se desenvolveu? Não, você precisa se desenvolver projetos novos, meus queridos. Deus é um ser empreendedor e quer que sejamos também. Faça novas amizades. Cada estação da sua vida, pessoas podem sair e pessoas novas podem entrar. É ou não é? Às vezes a gente não quer deixar alguém embora, que por algum motivo está indo embora.
Porque não faz mais parte da sua vida, da sua realidade. A gente fica preso ao passado e você não libera. Mas estações novas, Deus pode trazer pessoas novas. Tem gente que não gosta do novo, não gosta de lidar com relações novas, não gosta do conflito, não gosta do trabalho. Mas Deus vai apresentar pessoas novas, tenha novas conexões. É tão importante você ter novas conexões, você aprende com o outro, né? Eu que citei aqui o exemplo de Moisés e Jetro. Moisés, quando sai do Egito, que estava fugido porque matou um egípcio, ele chegou na terra, que terra que foi que ele chegou? Para lá com Jetro? De Midian, eu acho, né? Eu acho que é Midian, não tenho certeza. E ali, ele conheceu Jetro, conheceu as suas filhas, teve que fazer novos relacionamentos. Nada, ninguém do seu passado veio com ele. Foi tudo novo. E lá ele se adaptou. Casou com uma das filhas de Jetro, Zípora. Jetro se tornou um orientador da sua vida, um líder, um mentor. Vocês lembram quando Moisés volta e liberta o povo, está no deserto e ele tem que julgar aquela grande multidão, e as filas se apresentavam para Moisés julgar as causas, e Jetro vê aquilo e dá uma direção para Moisés. Fala: Moisés, você não vai aguentar julgar esse povo todo, você vai ficar exausto, vai ter um momento que você não vai aguentar mais. O que você tem que fazer é o seguinte: pegar cada 100, levantar um líder, esse líder cuida dos 100, depois um líder para 10, e assim vai. E quando tiver algum problema muito grave, aí eles chegam até você. Então, naquele momento que Moisés sai do Egito e vai, eu acho que é para a terra de Midian, eu acho que é Midian, você confere aí, José Luiz, e ele faz novas relações pessoais. E assim conosco também, quando você vai trabalhar num lugar novo, chegar numa nova igreja. Tem tanta gente que chega na igreja aqui, senta, entra, sai e fala: essa igreja não me recebeu, ninguém conversou comigo. Meu querido, quando você está numa situação nova, você tem que buscar, você tem que fazer algo. Quais são os grupos que eu posso me incluir? Uma célula, eu quero me servir no ministério. E assim que nós devemos agir. Tempos novos, projetos novos, novas amizades. Amém? Em terceiro lugar, nós temos que sair do passado em direção ao futuro. Na caminhada, nos ciclos, você tem que olhar para o seu futuro e você tem que caminhar. Tem pessoas que vivem em ciclos, nunca saem do lugar, porque não querem deixar passado. O passado se mistura com o presente e se torna o futuro. Assim, ó. Não é isso que Deus deseja para nós, não. Num mundo tão dinâmico como é hoje, Deus tem certamente um futuro bom para você, inovador, diferente, né? Em primeiro lugar, você tem que deixar as feridas do passado. Elas precisam ser curadas. Se você tem alguma dor, não tente caminhar com aquela dor, com aquele peso. Aquilo vai te manietar. Não vai deixar com que você corra, com que você caminhe a passos largos. Você vai ser lento, porque você vai estar com dor, vai estar machucado. Já viu uma pessoa machucada caminhar? Não consegue caminhar. Então, se você tiver alguma ferida, alguma dor, um relacionamento rompido que te gerou dor, alguma coisa que vem do seu passado, procure ajuda, procure aconselhamento, procure terapia. Veja a porta que Deus abre, mas saia daquilo, livre-se daquilo, porque o Deus de poder quer curar a tua vida e te fazer livre, leve para o seu futuro. Amém? Você quer ser livre e leve para viver o futuro? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoas do passado, muitas vezes precisam ser liberadas. Pessoas que vão fazer parte do seu passado e não mais do seu presente, muito menos do seu futuro. E você fica grudado àquelas pessoas, não querendo deixá-las. Não tem como. Vocês lembram Davi e Saul?
Davi, quando foi ungido rei sobre Israel, era um menino. Quem estava no trono era Saul. Mas Deus faz de tal forma que Davi se torna chefe do exército de Saul. E aonde ele ia, ele vencia as batalhas. E quando ele chegava das batalhas, as mulheres em Israel começaram com um cântico. Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. E elas cantavam: Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. Esse cântico, gente, ficou conhecidíssimo. Porque quando Davi sai do território de Israel, o rei de Aquis já tinha ouvido esse cântico. Então aquilo ficou muito marcante. E Saul, por conta disso, começou a ficar contra Davi. Ficou com ódio de Davi, porque ele invejava a fama de Davi. E aí a gente percebe que Davi tenta de tudo para fazer pazes com Saul, mas não tem jeito. Tem um momento que ele tem que romper e ir embora. A palavra de Deus diz assim: se for possível, tende paz com todos os homens. Se for possível, porque você tem que perdoar as pessoas. Você vê que Davi perdoou a Saul, o honrou todo o tempo. Não o matou, Deus dando oportunidade para tirar a vida de Saul. Por quê? Porque ele reconhecia em Saul a unção que Deus havia colocado. E ele respeitou isso. Mas não tinha mais como conviver. Houve ali um rompimento. Muitas vezes há rompimento com pessoas em nossas vidas. Pessoas que te invejam a um ponto que fica impossível a convivência. Pessoas que te machucam profundamente e não querem restauração. Se for possível, tente paz com todos. A gente tem que perdoar e a gente tem que sair livre e tem que liberar. Mas nem sempre dá para conviver com pessoas, as mesmas pessoas todo o tempo. Então libere situações, libere feridas, libere pessoas. Tem um livro do pastor americano Jentezen Franklin, que diz assim: ame como se não tivesse sido ferido. Nós temos que amar como se não tivéssemos sido feridos. Pessoas que você libera com a bênção. Amém? Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele diz assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E a palavra de Deus diz claramente que quem conhece o perdão sabe perdoar. Então liberar pessoas é importante. Liberar com o perdão e passar a olhar situações e novas conexões. Tem pessoas que chegam na sua vida que vão ser grandes bênçãos. Ao longo da nossa vida ministerial, eu e o Lamartine tivemos diversos mentores. Eu tive diversas mentoras. Mas Deus vai renovando as pessoas com visões novas, vai ensinando alguma coisa nova, porque nem todo mundo tem todo o conhecimento. Então é muito importante a gente associar com boas pessoas que vão nos ensinar coisas boas. E por último lugar, experiências negativas, elas devem gerar aprendizados, mas elas têm que ser deixadas no passado. Tem uma frase de Benjamin Franklin, eu peguei da internet e até postei, que diz assim: o fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes. Assim como o vento apaga a vela e atiça fogo da floresta. Linda essa figura, né? Vem o vento e apaga a chama da vela. Mas vem o vento e atiça o fogo da floresta. Que você tenha uma alma grande. Que você seja forte. Que as experiências negativas te fortaleçam, geram aprendizado para você viver o novo de Deus na sua vida. Amém? E eu quero terminar essa palavra com um texto que diz assim: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Senhor Deus, nós queremos viver algo novo, mas algo que possa nos gerar esse fim bom que nós desejamos. Senhor Deus, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Por isso, Senhor Deus, eu quero que o Senhor ministre agora as pessoas que me ouvem. Que todos possam sentir o amor do Senhor. Que todos sejam acolhidos na sua presença. Senhor Deus, quantas aflições nós temos vivido neste tempo. Quantas inseguranças, quantas incertezas. Senhor Deus, mas eu te peço agora que os teus filhos saiam dessa esfera de medo. Para enfrentar o novo. Na direção, na vontade, no propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço agora a unção do Espírito Santo sobre esse povo, sobre este que nos assiste. Senhor Deus, o Senhor não nos tem dado espírito de temor, o Senhor Deus não tem dado espírito de medo, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Senhor Deus, o teu Espírito, Senhor Deus, é aquele que nos leva a viver a tua vontade e o teu propósito. Nós não queremos perder nada, que nada fique pelo caminho, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver o melhor, o plano perfeito, estabelecido em Cristo Jesus. O plano perfeito que o Espírito Santo do Senhor nos dirige. Para que possamos ser plenos, felizes, prósperos. Como o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez, na dor ou na alegria. Senhor Deus, o poder do Senhor faz isso nas nossas vidas. Declare comigo, meu querido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. O primeiro caminho que nós temos que trilhar é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus agora. Se você quiser fazer essa entrega, levante a sua mão que eu vou orar com você. Tem alguém que quer orar entregando a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que está ouvindo online, que quer tomar essa decisão? Você pode orar comigo agora. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho que leva ao Senhor. Jesus Cristo é aquele que tem novidade de vida para mim. Senhor Deus, quebra agora todas as amarras com o mal. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus, e me leva na tua presença e na salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu gostaria agora que você ficasse em pé. Em algum ponto, Deus deve ter falado ao seu coração, porque essa palavra veio do trono de Deus para a sua vida. Qual foi o ponto que Deus te mostrou? Ele quer te curar do medo do novo. Ele quer te dar mais prontidão para viver novas relações, novos projetos.
Você pode ser jovem, você pode ser velho. Caleb foi conquistar a região montanhosa de Canaã depois dos 80 anos, quando ele já estava bem velho. Mas ele disse assim, quando ele chegou lá, já avançado em idade: eu me sinto hoje como eu me sentia quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Então, meu querido, você pode ter esperado muito tempo para viver algo que Deus vai te dar agora. E você pode estar dizendo: eu não tenho força agora, mas Deus vai te dar a força agora, para que você viva agora. Um novo emprego, criatividade para os seus negócios, uma nova vida. Deus tem algo novo para você agora. Levante a sua mão para o céu, para o Pai, e se renda agora. Ore a Deus agora. Ora halamassuri cantissimalalamas. Abra o seu coração para o Senhor. Pai querido, novo dia, novo tempo, coisas novas irão aparecer através do agir do Senhor, através da nossa fé. Por isso, Senhor, em Cristo Jesus, eu te peço que o Senhor guarde os teus filhos, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor coloque a escolta dos teus anjos. Pai, eu te agradeço pela presença do Senhor, pelo caminho que é Jesus Cristo e pela ação poderosa do teu Espírito em nós, em Cristo Jesus. Dá aos teus filhos uma boa semana, Pai, que a tua bênção seja sobre o teu povo, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.